O arcanjo Miguel diz: 3 anjos de guerra acabaram de cruzar o portão da sua casa neste exato momento, e você precisa ouvir isso agora, porque nos próximos 10 segundos algo vai mudar na sua linha do tempo. E se você sair deste vídeo antes do final, você vai perder o momento mais importante da sua vida espiritual. Eu não estou exagerando. Eu estou vendo o que está acontecendo no invisível enquanto você assiste a isso, e preciso que você entenda que você não chegou aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, foi intercessão direta do céu, porque seu nome foi pronunciado no trono há exatamente 3 dias atrás. E uma ordem foi liberada, uma ordem de resgate, uma ordem de reversão, uma ordem de restituição. E esses 3 anjos não vieram passear, eles vieram armados, eles vieram com mandatos assinados pelo próprio Jesus Cristo. E o arcanjo Miguel está liderando essa operação pessoalmente na sua vida agora. Não role para baixo, não saia, não pause, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai explicar por que sua vida tem sido tão pesada, por que você tem orado tanto e parecia que nada acontecia, por que portas ficaram trancadas, por que pessoas te abandonaram, por que você perdeu coisas que parecia que eram suas para sempre. Eu sei que você tem passado noites sem dormir. Eu vi suas lágrimas silenciosas quando todo mundo na casa já estava dormindo. E você estava ali no escuro, com o coração quebrado, tentando entender o que fez de errado para merecer tanto atraso, tanto bloqueio, tanta rejeição. Eu sei que você tem acordado cansado, com um peso nos ossos que nem banho, nem café, nem conversa consegue tirar. É um cansaço que vem de dentro. É o cansaço de quem está lutando uma guerra invisível sozinho, de quem está recebendo flechas que ninguém mais vê, de quem está sendo atacado em sonhos, bloqueado em negócios, sabotado em relacionamentos e ainda tem que fingir que está tudo bem, porque ninguém vai entender se você disser que sente como se estivesse sendo esmagado por forças que não consegue nomear. Eu sei que você orou, chorou, jejuou, deu oferta, declarou versículos, fez tudo o que ensinaram e mesmo assim teve a sensação de que Deus estava longe, de que suas orações batiam no teto e voltavam, de que você foi esquecido, de que talvez você tenha feito algo terrível no passado e agora está pagando para sempre. Eu vi você questionando sua fé, questionando se vale a pena continuar servindo, se vale a pena continuar acreditando, quando parece que todo mundo prospera menos você, quando parece que todo mundo recebe resposta menos você, quando parece que até quem zomba de Deus está melhor de vida do que você, que tenta fazer tudo certo. Eu sei que você sentiu raiva, sentiu inveja, sentiu vergonha de sentir essas coisas, porque você ama a Deus, mas não consegue entender por que Ele permitiu que você passasse por isso tudo, por que Ele permitiu que você perdesse aquele emprego, aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela saúde, aquela paz. Eu vi você olhando para a sua vida e se perguntando onde foi que tudo desandou. Em que momento você saiu do favor e entrou nesse deserto interminável, onde nada cresce, nada floresce, nada se move? Agora eu preciso que você respire fundo, porque o que vou dizer vai virar sua perspectiva de cabeça para baixo e você vai entender por que o arcanjo Miguel enviou 3 anjos de guerra especificamente para você agora. O atraso não era punição, o atraso era proteção. O bloqueio não era rejeição divina, o bloqueio era estratégia militar do céu, porque havia um ataque planejado contra você que era maior do que qualquer coisa que você já enfrentou. E se você tivesse avançado naquele momento, se aquela porta tivesse aberto naquela época, se aquela pessoa tivesse ficado, se aquele dinheiro tivesse vindo, você teria sido destruído, não ferido, destruído. Porque o inimigo tinha armado uma cilada tão elaborada, tão cruel, tão definitiva que Deus disse: não, não agora, não assim, eu vou fechar tudo, vou travar tudo, vou fazer parecer que estou longe para que o inimigo pense que você está vulnerável e baixe a guarda dele. E foi exatamente isso que aconteceu.
Enquanto você chorava, achando que estava abandonado, havia uma guerra acontecendo nos lugares celestiais por você. Havia batalhas sendo travadas, estratégias sendo desenhadas, anjos sendo posicionados. E o inimigo estava tão ocupado atacando você na terra que não percebeu que estava sendo cercado no invisível. Ele estava tão focado em fazer você desistir que não viu Jesus Cristo e o arcanjo Miguel montando o maior contra-ataque da sua vida. Uma operação de resgate tão poderosa que vai recuperar não apenas o que foi roubado, mas vai devolver em dobro, em triplo, com juros de glória. E agora chegou a hora, chegou o momento de execução. Chegou o dia em que o tabuleiro vai virar, e por isso 3 anjos de guerra acabaram de cruzar o portão da sua casa com mandatos específicos. O primeiro anjo tem o mandato de quebrar toda corrente familiar, todo pacto de miséria, toda maldição hereditária que estava operando na sua linhagem. Ele vai descer até a raiz, até a geração que fez o pacto, e vai anular, vai cancelar, vai incinerar todo o contrato que foi assinado contra a sua família. O segundo anjo tem o mandato de dispersar seus inimigos. E quando eu digo dispersar, eu digo aterrorizar, digo confundir os planos deles, virar eles uns contra os outros, fazer com que a armadilha que prepararam para você pegue eles mesmos. Esse anjo vai desmontar toda a rede, todo o esquema, toda a conspiração, toda a fofoca, toda a inveja, toda a bruxaria que foi lançada contra você e vai devolver na cabeça de quem enviou com uma força que eles vão implorar para você perdoá-los. O terceiro anjo tem o mandato de abrir portas que estavam não apenas fechadas, mas soldadas, cadeadas, lacradas com selo de impossibilidade. Esse anjo carrega a chave mestra que abre qualquer porta em qualquer dimensão. Ele vai abrir porta em banco, em governo, em empresa, em família, em relacionamento, em ministério, em negócio, em saúde. E quando ele abre, ninguém fecha, porque a assinatura dele é do próprio Rei Jesus. Mas você precisa entender que esses anjos não vieram fazer um trabalho gradual. Eles não vieram para um processo de meses. Eles vieram para uma intervenção agora. Eles vieram para uma virada agora. Eles vieram para um milagre agora. E tem algo acontecendo enquanto você assiste a isso que eu preciso te contar, porque é sobrenatural demais para ser coincidência. Jesus Cristo está neste momento tendo uma reunião com o arcanjo Miguel, especificamente sobre você. Ele está olhando para sua ficha, ele está relembrando cada oração que você fez e que você achou que ele não ouviu. Ele está recontando cada lágrima que você derramou e que você achou que ele não viu. Ele está relendo cada promessa que ele fez para você e que você achou que ele esqueceu. E ele está dizendo para Miguel: chegou a hora, chegou o momento de honrar minha palavra, de manifestar minha glória, de provar que eu não abandono quem é meu, de mostrar para o céu, para a terra e para o inferno que quando eu dou minha palavra, ela não volta vazia. E o arcanjo Miguel está recebendo instruções detalhadas, coordenadas exatas, estratégias precisas de como executar esse resgate na sua vida. E há uma urgência nessa operação que eu nunca vi antes. É como se houvesse uma janela temporal muito específica que está aberta agora. É como se houvesse um alinhamento espiritual acontecendo neste momento que não vai se repetir tão cedo. E por isso você não pode sair daqui. Você não pode ignorar isso. Você não pode achar que é apenas mais um vídeo de encorajamento, porque não é. Isso é uma transmissão ao vivo do que está acontecendo no trono agora. E tem mais, tem algo que vai acontecer nas próximas horas que vai te fazer lembrar deste exato momento. Vai ser algo tão surpreendente, tão inesperado, tão fora do seu controle, que você vai saber, sem sombra de dúvida, que foi Deus, que foi intervenção divina, que foi esse vídeo sendo o portal que conectou você com a operação celestial que já estava em andamento. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser uma ideia, pode ser uma porta, pode ser uma cura, pode ser um dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser uma confirmação.
mas vai acontecer. E quando acontecer, você vai voltar aqui e vai testemunhar, porque isso não é jogo, isso não é manipulação, isso é real, isso é profético, isso é revelação direta do que o céu está fazendo agora. Agora, eu preciso que você participe ativamente dessa operação, porque não adianta ter 3 anjos de guerra na sua casa, se você não abrir a boca, se você não declarar, se você não concordar com o que o céu está fazendo. Você precisa selar esse pacto, você precisa ativar essa bênção, você precisa dar permissão espiritual para que esses anjos executem tudo o que foi planejado. E eu vou te ensinar exatamente como fazer isso agora. Primeiro você vai escrever nos comentários a palavra amém. Não apenas leia e saia, não apenas pense em escrever. Escreva de fato a palavra amém, porque quando você escreve, você está fazendo um pacto público, você está testemunhando diante do céu, da terra e das trevas que você concorda com o que foi dito aqui, que você recebe, que você crê, que você ativa. E isso mexe com as estruturas espirituais, isso libera a autoridade para os anjos agirem. Segundo, você vai escrever: eu recebo o meu milagre agora. Escreva com fé, escreva com convicção, escreva como se já tivesse acontecido, porque no reino espiritual já aconteceu, já foi liberado, já está descendo, só precisa se manifestar no natural. E sua declaração acelera essa manifestação, sua palavra profética puxa do invisível para o visível. Terceiro, você vai escrever: as correntes quebraram, porque quando você declara isso, você está concordando com o trabalho do primeiro anjo, você está dando a ele permissão legal para entrar na sua linhagem e quebrar tudo que estava te prendendo, toda maldição, todo pacto, toda aliança demoníaca que alguém na sua família fez décadas ou séculos atrás e que estava operando na sua vida sem você saber. E depois de escrever essas 3 declarações, eu preciso que você se inscreva neste canal e ative o sininho, porque isso não é sobre número, isso não é sobre métrica, isso é sobre você não perder as próximas revelações, as próximas instruções, os próximos downloads espirituais que vão vir, porque esse vídeo é só o começo. Há uma sequência de mensagens que o céu quer te dar. Há uma série de revelações que vão te guiar nessa nova temporada. E se você não estiver inscrito, você vai perder. Você vai ficar sem a orientação e pode tropeçar no meio do caminho. E mais uma coisa que é crucial: você precisa compartilhar este vídeo agora. Não amanhã, não depois, agora, porque quando você compartilha, você não está apenas enviando um link, você está liberando essa palavra para quebrar correntes na vida de outras pessoas. Você está se tornando um instrumento de resgate. E há uma lei espiritual que diz que quando você abençoa outros, você multiplica a sua própria bênção. Quando você libera para outros, você destrava o que estava retido para você. Então, compartilhe no seu status, no seu grupo da família, com aquele amigo que está sofrendo, com aquele parente que está preso, porque essa palavra não é só para você, é para todos que estão conectados a você. E quando você compartilha, você está gerando um terremoto espiritual que vai abalar regiões inteiras. Agora tem algo acontecendo no invisível neste exato segundo que você precisa saber, porque é um sinal claro de que você está no lugar certo, no momento certo, com a mensagem certa. Enquanto você lê isso, o arcanjo Miguel acabou de confirmar que sua ficha foi atualizada no sistema celestial. Parece loucura, mas é real. Há um sistema, há registros, há arquivos no céu sobre cada um de nós. E sua ficha estava marcada como pendente, como travada, como em análise, mas agora foi atualizada para ativa, para prioritária, para urgente. E quando uma ficha é atualizada assim, tudo muda. Todas as áreas respondem, todos os departamentos celestiais recebem a notificação e começam a trabalhar na sua causa. O Departamento de Provisão acabou de receber a ordem de liberar recursos financeiros que estavam retidos para você.
O departamento de relacionamentos acabou de receber a ordem de te conectar com pessoas estratégicas que vão abrir portas que você nem sabia que existiam. O departamento de saúde acabou de receber a ordem de reverter diagnósticos, de cancelar doenças, de restaurar órgãos, de renovar forças. O departamento de justiça acabou de receber a ordem de revisar seu caso, de anular processos injustos, de condenar quem te condenou falsamente, de inocentar você publicamente. E isso não é metáfora, não é poesia, é literal. Há uma estrutura celestial que funciona com precisão militar. E você acabou de ser movido de uma fila para outra, de uma categoria para outra, de um status para outro. E tudo que estava lento vai acelerar. Tudo que estava negado vai ser aprovado. Tudo que estava impossível vai se tornar inevitável. E tem uma revelação aqui que vai explodir sua mente, porque vai explicar tantas coisas que não faziam sentido. Houve um momento específico na sua vida, talvez você até lembre quando foi, em que algo mudou, em que você sentiu como se um portão tivesse fechado, e a partir dali tudo começou a desandar. Você começou a perder, a errar, a tropeçar, a sofrer. E você não conseguia entender o que tinha acontecido porque você não tinha feito nada de errado. Você não tinha pecado, você não tinha se desviado, mas mesmo assim tudo virou contra você. O que aconteceu naquele momento foi que você estava prestes a entrar numa temporada de tanta glória, de tanto favor, de tanta unção, que o inferno inteiro entrou em alerta máximo e decidiu fazer um ataque preventivo. Eles decidiram te destruir antes que você chegasse no seu propósito, porque eles sabem que quando você chegar lá, você vai libertar multidões, vai quebrar correntes de gerações, vai desmontar fortalezas territoriais. Então era melhor te parar agora, era melhor te desanimar agora, era melhor te fazer desistir agora. E eles conseguiram te atrasar, mas não conseguiram te parar. Eles conseguiram te ferir, mas não conseguiram te matar. Eles conseguiram te deixar no chão, mas não conseguiram te fazer ficar lá, porque havia uma semente de ressurreição dentro de você. Havia um DNA de vencedor dentro de você. Havia uma unção de Deus dentro de você que não te deixou morrer, que não te deixou desistir, que te levantava toda vez que você caía, que te fazia orar mesmo sem sentir vontade, que te fazia adorar mesmo em depressão, que te fazia crer mesmo sem evidência. E agora aquele portão que fechou está sendo reaberto, aquela temporada que foi abortada está sendo reativada, aquele destino que foi bloqueado está sendo desbloqueado, e não vai ser apenas uma continuação, vai ser uma aceleração. Você vai recuperar o tempo perdido em meses, você vai avançar décadas em dias. Você vai alcançar em um ano o que levaria 10, porque Deus vai te colocar num fluxo sobrenatural, onde tudo conspira a seu favor, onde portas se abrem sozinhas, onde pessoas te buscam, onde oportunidades te perseguem, onde favor te precede. Mas tem um detalhe crucial que eu preciso te alertar agora, porque pode sabotar tudo isso se você não prestar atenção. Nas próximas horas, você vai sentir uma resistência interna muito forte. Vai sentir vontade de duvidar disso tudo. Vai sentir vontade de racionalizar, de questionar, de achar que é exagero, que é emoção, que é fanático. E essa resistência não vem de você, vem do inimigo tentando te desconectar dessa frequência, tentando te fazer sair do alinhamento, tentando te roubar o que acabou de ser liberado. Então, você precisa resistir a essa resistência. Você precisa segurar firme nessa palavra, mesmo que sua mente tente te convencer do contrário. Você precisa agir como se já tivesse acontecido, mesmo que ainda não veja nada no natural. Porque fé não é esperar ver para crer, fé é crer para ver. E a diferença entre quem recebe o milagre e quem perde o milagre está exatamente aí. Está na capacidade de segurar a promessa no período entre a liberação espiritual e a manifestação.
o física. Está na capacidade de não soltar mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando nada mudou ainda, porque há um intervalo de tempo entre o momento em que Deus decreta e o momento em que se materializa, e nesse intervalo é onde a maioria desiste, é onde a maioria solta, é onde a maioria perde. Então me escuta com atenção agora. Você vai segurar, você vai manter, você vai declarar, você vai adorar, você vai agradecer antecipadamente, você vai agir como se já tivesse, você vai falar como se já fosse, você vai andar como se já estivesse, porque no reino do Espírito já está feito, já está liberado, já está descendo, e você não vai ser mais um que perdeu por incredulidade. Você não vai ser mais um que estava perto e desistiu. Você não vai ser mais um que recebeu a promessa, mas não teve paciência para ver o cumprimento. E tem algo acontecendo agora no mundo espiritual que eu preciso te contar, porque é tão poderoso, tão raro, tão estratégico, que só acontece em momentos muito específicos da história. Há um alinhamento entre o céu e a terra agora. Há uma sincronização entre o tempo de Deus e o tempo dos homens agora. Há uma abertura dimensional agora, que permite que coisas do futuro se manifestem no presente, que permite que bênçãos que estavam agendadas para anos à frente sejam antecipadas para agora, que permite que promessas que eram para seus filhos cheguem ainda para você. E isso não é normal, isso não é comum, isso não acontece todo dia. Na verdade, isso só aconteceu algumas vezes na história bíblica. Aconteceu no tempo de Moisés, quando o mar se abriu. Aconteceu no tempo de Josué, quando o sol parou. Aconteceu no tempo de Elias, quando o fogo desceu. Aconteceu no tempo de Jesus, quando mortos ressuscitaram. Aconteceu no tempo dos apóstolos, quando prisões se abriram sozinhas. E está acontecendo agora, neste momento, nesta geração. E você está vivo para ver, para experimentar, para testemunhar. E por isso, você não pode desperdiçar essa janela. Você não pode ignorar esse momento. Você não pode tratar isso como mais uma mensagem motivacional, porque não é. Isso é um chamado profético. Isso é um alerta celestial. Isso é um convite para você entrar numa dimensão de milagres que você nunca experimentou antes. E o arcanjo Miguel está dizendo agora que nos próximos 7 dias algo vai acontecer na sua vida que vai te fazer chorar, mas não de tristeza, de alívio, de gratidão, de espanto, porque vai ser tão grande, tão inesperado, tão perfeito, que você vai saber que foi Deus, que foi intervenção divina, que foi resposta direta de tudo que você clamou. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste vídeo, você vai lembrar dessas palavras, você vai lembrar que foi avisado, que foi alertado, que foi preparado. E mais, nos próximos 7 dias, você vai ter um encontro pessoal com a presença de Deus, que vai mudar tudo. Pode ser num sonho, pode ser numa oração, pode ser num louvor, pode ser até dirigindo, mas você vai sentir Ele de um jeito que nunca sentiu. Você vai ouvir Ele de um jeito que nunca ouviu. Você vai saber que Ele está com você, que Ele nunca te abandonou, que Ele estava ali o tempo todo mesmo quando você não sentia. E esse encontro vai te curar de traumas, de mágoas, de ressentimentos, de depressão, de ansiedade, vai te curar de feridas que você nem sabia que tinha, de dores que você aprendeu a viver com elas, mas que não eram para ser normais. E você vai sair desse encontro literalmente transformado, literalmente renovado, literalmente restaurado. Agora eu preciso te dar uma instrução específica que o arcanjo Miguel está pedindo que eu te passe, porque é parte da estratégia de ativação dessa bênção. Quando você terminar de assistir este vídeo, você não vai abrir outro vídeo qualquer. Você não vai rolar o feed. Você não vai distrair sua mente. Você vai parar. Você vai ficar em silêncio por 3 minutos. Você vai fechar os olhos e você vai simplesmente agradecer. Você não precisa pedir nada, não precisa clamar por nada, só agradecer, porque quando você agradece antes de receber, você está liberando fé,
você está declarando que já tem, você está concordando com o que o céu já decretou. E esses 3 minutos de gratidão profética vão selar o pacto, vão ativar o decreto, vão abrir o portal para a manifestação. E depois desses 3 minutos, você vai declarar em voz alta. Não importa se tem gente perto, não importa se vão achar estranho. Você vai declarar: eu sou livre, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou ungido, eu sou restaurado, eu sou honrado, eu sou protegido, eu sou direcionado, eu sou abençoado. E quando você declarar essas 11 declarações, algo vai quebrar no invisível, algo vai se alinhar no espiritual, algo vai se mover no celestial, porque palavra tem poder, decreto tem autoridade, declaração profética muda estruturas espirituais. E você vai sentir uma mudança. Pode ser uma paz que invade, pode ser uma alegria que surge do nada, pode ser uma certeza que se instala, mas você vai sentir que algo mudou. E agora chegou o momento de eu te dar a revelação final, a informação que vai fazer tudo se encaixar, que vai fazer tudo fazer sentido. Os 3 anjos de guerra que cruzaram o portão da sua casa, agora não vieram apenas para te defender, eles vieram para te promover, eles não vieram apenas para te proteger, eles vieram para te posicionar, eles não vieram apenas para quebrar o que te prendia, eles vieram para construir o que te pertence, e há uma diferença gigantesca entre defesa e promoção, entre proteção e posicionamento, entre libertação e construção. Libertação é quando você sai da prisão, construção é quando você constrói um palácio, proteção é quando ninguém te ataca, posicionamento é quando você se torna intocável, defesa é quando você sobrevive, promoção é quando você reina. E esses anjos têm mandato não para te manter vivo, mas para te fazer prosperar, não para te sustentar, mas para te multiplicar, não para te dar o básico, mas para te dar abundância, não para te colocar no meio, mas para te colocar no topo. E tem um detalhe que vai te chocar. Você não vai precisar lutar por isso. Você não vai precisar correr atrás. Você não vai precisar se esforçar, porque quando Deus promove, é sem esforço humano. É por favor divino, é por decreto celestial. As portas vão se abrir sozinhas, as pessoas vão te buscar, as oportunidades vão te perseguir, o dinheiro vai te encontrar, a cura vai te alcançar, o amor vai te achar, e você vai ficar tão impressionado que vai ter que testemunhar, vai ter que contar, vai ter que glorificar, porque não vai ter como atribuir a você, não vai ter como dizer que foi seu esforço, sua inteligência, sua estratégia. Vai ser óbvio demais que foi Deus, vai ser claro demais que foi milagre, vai ser evidente demais que foi intervenção divina. Então agora eu declaro sobre você, em nome de Jesus Cristo, e pela autoridade que o arcanjo Miguel me deu neste momento, toda corrente está quebrada agora, todo pacto está anulado agora, toda maldição está cancelada agora, toda porta está aberta agora, todo bloqueio está removido agora, todo atraso está terminado agora, toda escassez está banida agora, toda doença está curada agora, toda tristeza está expulsa agora, toda dúvida está destruída agora. Eu decreto que a partir deste momento, você entrou numa nova linha do tempo, numa nova dimensão, numa nova temporada, onde tudo que você tocar vai prosperar, onde tudo que você plantar vai multiplicar, onde tudo que você decretar vai se estabelecer, onde tudo que você sonhar vai se realizar. Eu decreto que seu nome está sendo falado no céu agora, com honra, com respeito, com admiração, porque você não desistiu, porque você continuou crendo quando não tinha motivo para crer, porque você continuou adorando quando não tinha motivo para adorar, porque você continuou de pé quando tudo conspirava para te derrubar. Eu decreto que seus inimigos vão te pedir perdão,
que quem te humilhou vai te honrar, que quem te rejeitou vai te buscar, que quem te desprezou vai te valorizar, que quem te ignorou vai te notar, que quem te esqueceu vai te lembrar. E quando isso acontecer, você vai ter a sabedoria de perdoar, a graça de não se vingar, a maturidade de abençoar, porque você não vai mais precisar provar nada para ninguém. Você vai estar tão seguro na sua identidade, tão confiante no seu propósito, tão certo do seu valor que a opinião dos outros não vai mais te afetar. Eu decreto que o milagre que você esperava para o final do ano vai acontecer esta semana, a resposta que você esperava para o próximo mês vai chegar hoje, a provisão que você esperava para o ano que vem vai se manifestar agora, porque Deus decidiu acelerar, antecipar, adiantar tudo que era seu por direito, mas que estava sendo retido por estratégia. Eu decreto que a partir de agora você vai viver de milagre em milagre, de glória em glória, de vitória em vitória, de nível em nível, de degrau em degrau, e não vai ter platô, não vai ter teto, não vai ter limite, porque você entrou no fluxo do sobrenatural, onde as leis naturais se curvam, onde as impossibilidades se rendem, onde os milagres se tornam rotina. Então receba agora, receba com fé, receba com gratidão, receba com adoração, receba com júbilo, porque o seu milagre não está vindo, o seu milagre chegou, a sua bênção não está a caminho, a sua bênção está aqui, a sua vitória não está distante, a sua vitória está agora, mais perto que a próxima respiração, mais certo que o próximo batimento do seu coração, mais real que qualquer coisa que você possa tocar. E quando acontecer, quando você ver, quando você experimentar, volte aqui, testemunhe, glorifique, compartilhe, porque sua história vai libertar alguém, seu testemunho vai fortalecer alguém, sua vitória vai inspirar alguém. Os 3 anjos de guerra estão na sua casa agora. O arcanjo Miguel está ao seu lado agora. Jesus Cristo está olhando para você agora. E o céu inteiro está em pé, aplaudindo você agora, porque você chegou até aqui, porque você não desistiu, porque você continuou. E isso conta, isso vale, isso é honrado no reino celestial. Amém e amém.